Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar lendo no capítulo proposto, que é Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o 19, que diz assim, que a igreja acompanha. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltando dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A igreja pode tomar assento, por favor? E eu confesso que é um motivo de grande alegria eu ter sido escolhida, ter o privilégio de falar do amor de Deus, da graça dele, de ser um instrumento nas mãos dele no dia do meu aniversário. Porque quando minha mãe, ela falou: Raíssa, a festa das irmãs é dia 2 de maio. Aí eu: caramba, mãe, no meu aniversário de novo? Mais um ano, a senhora não vai passar meu aniversário comigo? Confesso que eu dei uma reclamada. E ela falou assim: não, mas você vai pregar. Eu falei: não vou não. Ela falou: você vai sim. E eu falei: não, mãe, não vou não. Ela falou: vai. Aí eu falei: mãe, eu vou pregar na festa das irmãs. Eu acabei de entrar no grupo das irmãs, acabei de casa, eu vou pregar para as irmãs. Ela falou: você vai, que Deus está mandando. Aí ela: não, vamos fazer assim, você prega no domingo. Eu: tá bom. Aí eu fui para casa, mas o Espírito Santo ficou me incomodando. O Espírito Santo ficou me incomodando e falou assim: por que você não pode passar o dia que eu escolhi para você vir ao mundo, o dia que você tem para agradecer pelo privilégio de estar viva, pela graça que eu tenho te dado, todos os dias na minha presença? Por que você não pode comemorar os 23 anos em que eu tenho te sustentado na minha presença, agradecendo, falando do meu amor? E aí eu entendi que, na verdade, é um privilégio. Falar do amor de Deus, estar na casa dele, é um privilégio. E Deus me falou antes que eu nascesse, como diz em Jeremias, foi quando ele disse para Jeremias, antes que Jeremias nascesse, antes que ele conhecesse Jeremias, antes de qualquer coisa ele já conhecia Jeremias, e ele já sabia o que ele faria na vida dele. Então, da mesma forma, eu creio que antes que eu nascesse, o Senhor já tinha preparado esse dia, para que nós estivéssemos aqui, louvando e agradecendo ao nome do Senhor, levantando a nossa voz de adoração, dando ações de graça a Ele. Então, é um privilégio e é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, e eu estar aqui hoje e ter esse privilégio, porque você pode escolher ser usado pelo Senhor. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro. Se eu escolhesse não estar aqui, Deus com certeza teria levantado outra pessoa, mas aí a única pessoa que perderia seria eu, porque eu não teria o privilégio de ser usada pelo Senhor, porque não é sobre mim, porque a palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro, e não é sobre nós. Vaso de barro é frágil, ele se quebra, mas é o tesouro que nós carregamos dentro de nós. É sobre esse tesouro, e é esse tesouro que nós devemos transbordar para o mundo. Então é motivo de muita alegria e gratidão. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus por estar aqui, completando mais um ano de vida e ter o privilégio de completar esse ano falando da graça e do amor de Deus. E a passazinha escolhida pelo grupo das irmãs, esse ano foi gratidão, E quando a gente olha assim, parece relativamente um tema fácil, E aí a divisa, que se fala, que é 10 foram curados, mas só um foi transformado. E quando a gente olha, parece um tema fácil, Porque gratidão, a gente agradece. Senhor, estou viva, muito obrigado. Nós achamos que é um tema fácil, mas quando você para estudar e você lê esse tema, você vê que, na verdade, a gratidão é muito difícil. É muito difícil de você colocar em prática o agradecimento a Deus. É muito difícil você colocar em prática a sua gratidão. Porque nós falamos: Senhor, eu estou viva, muito obrigada. Mas e quando tudo dá errado? E quando a nossa vida sai do trilho? Como nós estamos? Nós
nós estamos agradecendo a Deus? Como nós não estamos nos colocando diante do Senhor? Parece fácil, mas não é. Parece muito simples dizer, Senhor, muito obrigada. Mas será que o nosso coração realmente está sendo grato ao Senhor? Será que o nosso coração realmente está sendo grato àquele por quem nós vivemos? Será que nós temos reconhecido o privilégio? Será que nós temos olhado como se tudo fosse graça do Senhor? Porque na verdade, se nós pararmos para pensar, tudo é graça do Senhor. Desde o seu levantar, desde o seu dormir, desde o seu deitar, tudo é graça do Senhor. O alimento que você tem na sua mesa, a comida que você come, tudo é graça do Senhor. O ar que você respira, coisas que parecem tão simples. A roupa que você veste, você chegar na sua casa em segurança, você sair do seu lar, no mundo onde nós vivemos, perdido, depravado, onde os homens são ruins, onde o amor se esfriou, onde as pessoas não pensam nas outras. Será que nós olhamos o privilégio de ir e vir, de sair do nosso lar, de nós estarmos aqui dentro dessa igreja, de nós podermos levantar as nossas mãos e cantarmos ao Senhor como um privilégio? Será que nós nos damos conta disso? De que é graça de Deus, de que é bondade, de que tudo é graça. E quando nós vemos sobre a gratidão, também tem um contraposto, né? Porque para ter a gratidão tem que ter a ingratidão, né? E uma pessoa grata, geralmente é uma pessoa humilde. Uma pessoa grata é uma pessoa que ela reconhece a bondade. Uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece a bondade que lhe foi oferecida, o bem que lhe foi feito. Uma pessoa grata é uma pessoa humilde. É uma pessoa que, quando ela olha e vê o amor de Deus ou qualquer outra coisa que outra pessoa fez por ela, ela olha e ela consegue sentir gratidão. É uma pessoa que ela sabe que ela é dependente de outras pessoas, que ela depende, porque nós somos seres sociáveis. O Senhor não fez só Adão, o Senhor fez Adão e fez Eva. Por quê? Porque não era bom que um homem andasse só. Ou seja, Deus nos criou seres sociáveis, seres que dependem uns dos outros e que dependem de Deus, principalmente. Então uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece a sua dependência. Uma pessoa ingrata já é o oposto. Uma pessoa ingrata se acha muito autossuficiente. Para ela, tudo é por ela mesma. Tem uma história de um homem que ele estava andando no metrô e ele cai no trilho do metrô. E aí a perna dele fica presa, o trem está vindo, o metrô está vindo, ele começa, Senhor, por favor, me livra, me salva, Senhor. Se o Senhor soltar a minha perna, eu saio daqui dando ações de graça, eu entro para a tua casa, eu viro crente, eu louvo ao Senhor, eu dou glória a Deus. Senhor, ele prometeu tudo, porque no momento da vida e morte, até o ateu vira crente, né? E aí esse homem começa a dar ações de graça ao Senhor. Senhor, por favor, me livra. Só que de repente, ele consegue soltar a perna e ele sai. E ele, Senhor, deixa pra lá, eu já consegui me virar. É assim que uma pessoa ingrata é. Ela pede algo e aí quando ela recebe algo, ela acha que foi por mérito dela. E ela não reconhece a graça que alcançou ela, a graça que chega até ela, a ajuda recebida. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que se acha autossuficiente, que ela acha que ela não precisa de ninguém. Uma pessoa ingrata é uma pessoa assim. E quando nós vemos aqui na passagem sobre a cura dos 10 leprosos, onde 10 foram curados e só um foi transformado. Qual que é a diferença dos 10 que foram curados, do 1 que voltou e dos 9 que não voltaram? O 1 que foi curado, o 1 que voltou, depois de ser curado, ele reconheceu a graça. E o interessante é que Jesus fala aqui, depois que ele volta, e ele reconhece a graça que lhe foi concedida, e ele se coloca prostrado aos pés de Jesus, e dando ações de graça, e agradecendo ao Senhor, o que Jesus fala? Não foram 10 que foram curados? E os outros 9? Eles não puderam voltar aqui? O que aconteceu com eles? Cadê os 9 que foram curados? Só esse estrangeiro que voltou? Porque os outros eram filhos de Israel. Os outros eram de casa. Então, o que acontece? Quem muito é perdoado, entende que muito tem que ser grato. Aqueles 9 eram da casa, então eles não entendiam o privilégio que eles tinham por serem curados. O privilégio que eles tinham ao encontrar Jesus, a graça que lhes alcançou.
aqueles homens, talvez eles tenham ganhado mais 10, mais 20, mais 30 anos de vida. Talvez, possivelmente. Talvez eles viveram até a velhice deles. Mas aquele que voltou, ele não só ganhou mais 10, 20, 30 anos de vida, mas esse que voltou está vivo até hoje, porque ele foi salvo. Esse que voltou está vivo até hoje, porque ele mora com o Pai, porque ele recebeu algo que ia muito além de somente a cura física. Ele recebeu algo que ia muito além da cura do corpo. Ele recebeu a cura da sua alma. A sua alma pôde ser salva. A sua alma pôde ser salva. E hoje ele está vivo. Ele mora com o Pai. Ele está com Deus. Ele ganhou a vida eterna. Hoje ele está lá junto com os anjos, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está nos céus glorificando a Deus. E o interessante é que a lepra, ela não era considerada só uma doença física. Ela não era só algo físico. Hoje a gente conhece como hanseníase, né? Mas na época a lepra não era só a hanseníase que nós conhecemos hoje. Mas a lepra era qualquer doença de pele que fosse degenerativa parecida com a lepra. Qualquer doença de pele que atingia nervo, que atingia osso, que corroía a pele. Mas mais do que isso, a lepra também era considerada uma maldição. E não era uma maldição simplesmente física, mas uma maldição na alma. Por quê? As pessoas que estavam com lepra, elas tinham que ser o quê? Elas tinham que ser afastadas. E o que acontece? As pessoas que elas tinham a lepra, que elas iam ao sacerdote, e o sacerdote falava: vocês estão com lepra, vocês têm que se afastar. O que acontecia? Elas iam e eram afastadas. Só que o interessante é que Jesus estava passando por Samaria e por Galileia, entre Samaria e Galileia, que foi quando ele passou e aqueles leprosos viram Jesus. Os leprosos não eram nem de Samaria nem de Galileia. Por quê? Porque ninguém queria leproso na sua cidade. Por quê? Porque leproso contamina. Leproso contamina um ao outro. E leproso só fica com leproso. Doente só fica com doente. Leproso só anda com leproso. Então eles estavam juntos. E naquela época tinha uma lei que proibiam eles de ficar à distância das pessoas. Eles tinham que ficar a 4 côvados de distância, que é mais ou menos uns 2 metros. Então quando eles viram Jesus, eles não podiam chegar perto, como a mulher do fluxo de sangue fez, ou como as pessoas faziam quando Jesus passava e elas apertavam e oprimiam Jesus. Eles não podiam fazer isso. Então qual era a única opção que eles tinham? Gritar. Então quando eles viram Jesus passando, eles: Senhor, Mestre, compadece-te de nós. Senhor, Mestre, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque eles estavam impuros, eles queriam ser purificados, porque muito eles precisavam de cura. Então quando você muito precisa de cura, você grita, você berra e você fala: Senhor, ei, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, me cura. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais. E o Senhor olhou para eles e o Senhor falou: vai e apresenta-te ao sacerdote. E eles foram. E o interessante é que quando as pessoas, elas precisavam, como eram os sacerdotes que diziam: olha, você está com lepra, quem é que eles tinham que voltar caso eles achassem que estavam sendo curados? Curados era com o sacerdote. Então eles poderiam dizer: eu não vou, eu estou com lepra, eu vou lá para ouvir ele brigando comigo e mandando eu sair, ninguém quer estar perto de mim, eu sou leproso, ninguém quer estar perto de mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá para ouvir ele brigando comigo, para ouvir mais rejeição? Eu não vou para lá. Mas eles obedecem. E muitas vezes nós queremos falar: Senhor, eu vou fazer sim, mas primeiro, Senhor, faz um milagre primeiro, que aí eu vou. Não, às vezes o milagre acontece enquanto você está obedecendo uma ordem, porque você obedecer a ordem de Cristo já é um ato de gratidão, porque você não está esperando Deus fazer para primeiro se mover. Deus se move com quem se move. Então se você quer ser curado, se mova, obedeça a ordem. Às vezes o seu milagre não chega quando você obedece a ordem de Cristo. Se o Senhor está mandando você sair de um lugar, você sai de um lugar. Se Deus está mandando nós nos afastarmos de pessoas, se afaste de pessoas. Se Deus está mandando você sair de certos lugares, saia, obedeça. Deus não é um Deus de barganha. Nós não podemos barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, aí sim eu te adoro. Deus não é Deus de barganha.
Senhor, se o Senhor fizer isso, aí sim eu te adoro. Se Deus não nos desse mais nada, nós já estaríamos satisfeitos, porque Deus já nos deu a salvação e nós o adoramos porque um dia Ele nos amou, um dia Ele nos resgatou, um dia Ele nos tirou do lamaçal do pecado, um dia Ele pegou a nossa mão, nos arrancou do lamaçal do pecado e nos amou, nos viu graça em nós, porque um dia Ele viu em nós que éramos pecadores, imundos, dignos de pena e de morte, e Ele viu graça em nós. Então, se Deus não fizesse mais nada por nós já deveríamos ser gratos, porque Ele já fez tudo o que Ele podia fazer, que foi nos dar a chance da vida eterna, a chance de uma vida ao lado dEle, a chance de sermos co-herdeiros do Seu reino. Então, se Deus não fizesse mais nada por nós, já estaríamos de bom tamanho. Nós deveríamos ser contentes e satisfeitos no Senhor, porque tudo que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. Mas Deus, Ele é um Pai misericordioso. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial dará aos filhos que lhes pedirem. Então Deus, apesar de já ter nos dado tudo, Ele é um bom. O caráter de Deus é bom e Ele é um Deus misericordioso. Então, por misericórdia, Ele nos abençoa. Por misericórdia, Ele dá aos seus filhos dádivas. E nós somos ingratos. Nós murmuramos. Nós reclamamos. Nós nos achamos no direito de reclamar daquilo do que Deus já tem feito em nossas vidas. Nós nos colocamos em uma posição que nós não deveríamos estar. E nós queremos muitas vezes barganhar com o nosso Deus. Mas Deus não abençoa os seus filhos em troca de adoração. Ele não troca. Sabe quem faz isso? O inimigo. Nós vemos quando o inimigo, ele tenta a Jesus: olha, se você se prostrar com o seu rosto no chão e me adorar, eu te darei esses reinos todos. Quem faz isso é o inimigo. Deus não é assim. Deus não precisa disso. Nós o adoramos porque nós precisamos o adorar. Foi como eu disse, se Deus não nos desse mais nada, nós já teríamos que ser satisfeitos em Cristo. Nós já deveríamos ser felizes e contentes, porque Ele já nos deu tudo que poderia nos dar. Ele nos deu Cristo para morrer por nós, para padecer no madeiro, para que os nossos pecados fossem expiados e por meio dele nós tivéssemos uma vida eterna, para que por meio dele nós pudéssemos experimentar e experienciar a paz que excede todo e qualquer entendimento. Mas muitas vezes nós damos vozes à murmuração, nós damos atenção às vozes que tentam dizer que Deus não é bom, que Deus não é suficiente. Quando nós murmuramos, nós damos ouvidos às vozes que tentam dizer que Deus não é bom, porque elas tentam dizer, porque Deus é bom. Mas quando nós murmuramos, nós damos ouvidos às vozes que tentam dizer que Deus não é bom, que Deus não é suficiente. Quando nós murmuramos, nós nos tornamos como esses homens leprosos. Nós tentamos fazer com que ensinar a Deus como Deus devesse trabalhar. Senhor, mas essa forma aqui que o Senhor fez eu não gostei. Senhor, mas está tudo dando errado na minha vida. Como pode? E nós estamos questionando o Senhor poderoso, nosso Deus, o Criador do universo, que fez a sua vida, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, tem na minha cabeça. Quando nós murmuramos, nós estamos tentando dar vozes, nós estamos dando razão para as vozes que dizem que Deus não é suficiente, quando Deus é suficiente em nossas vidas. Ele é suficiente e a graça dele nos basta. Quando Paulo vai ao Senhor implorando: Senhor, tira esse espinho da minha carne, eu não aguento. O que Jesus fala para ele? O que Deus fala para ele? Paulo, se acalma. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça, ela te basta. Então a graça do Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor nos é suficiente. No dia bom, no dia mau, independente de qualquer coisa. Mas você não sabe o que passa na minha casa. Mas Deus sabe. Você não sabe os sonhos que eu tenho enterrado. Mas Deus sabe.
Você não sabe os problemas que eu enfrento, como é no meu trabalho, como é na minha faculdade, o que se passa na minha cabeça. Você não sabe o que eu tenho que enfrentar. Eu realmente não sei. Mas Deus sabe, porque Ele te criou. Antes que o pensamento chegue à sua cabeça, Deus já conhece. Mas você não sabe o que Ele me fez, mas Deus sabe. Mas você não sabe o que aquela pessoa fez pra mim. Você não sabe o que eu já ouvi. Você não sabe o que as pessoas me falaram. Você não sabe que já falaram que eu era um projeto falido, que eu não iria chegar em lugar nenhum, que Deus não me amava. Você não sabe o que eu já ouvi. Eu realmente não sei o que você já ouviu, mas Deus sabe. E Ele tem um plano traçado para a sua vida. Ele tem um plano traçado para a minha vida. Ele conhece todos os nossos passos. Então, para que murmurar se Deus cuida de você? Deus cuida de nós. Para que murmurar? Para que reclamar? Para que sermos como os homens que foram curados, mas não foram transformados? Que nós nos permitamos ser transformados pela graça do Senhor. Que nós nos permitamos ser alcançados pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que no dia mau se aperfeiçoa, que quando nós estamos sem força, no nosso quarto escuro, quando nós estamos chorando e nós não temos nem voz para clamar e para falar, para que temer? Esse Deus, Ele cuida de você. Esse Deus, Ele cuida dos teus sonhos. Para que murmurar? Para que murmurar? Para que temer? Deus, Ele cuida. Deus, Ele tem um plano, um projeto. E Ele tem guiado os passos. Ele tem guiado os passos. Ele tem te visto no meio da tua angústia, no meio da tua aflição, no meio dos dias maus. Deus tem visto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está perto. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Acredite nisso. Coloque isso no teu coração. Levante a sua mão e fala: perto o Senhor está de mim. O Senhor está perto de mim. O Senhor me vê na minha angústia, na minha fraqueza, no dia difícil. O Senhor me vê e Ele tem estado comigo. Que eu não seja como aqueles leprosos, que eu não seja como aqueles homens que deixaram a mácula manchar as suas almas e se afastaram e foram embora e tinham coisas mais importantes para fazer. Talvez teve ver a sua esposa: meu Deus, eu fui curado, vou ver a minha esposa que eu não vejo há tanto tempo. Talvez: meu Deus, eu vou tentar recuperar o meu emprego. Meu Deus, eu vou tentar recuperar a minha posição. Eu vou rever os meus amigos. Eu vou rever os meus filhos. Mas ele não ligou para nada disso. Nada que era terreno. Nada que talvez para ele importasse mais. Nada disso importava. Porque ele foi como aquele homem da parábola que está no campo, está andando e ele acha um tesouro escondido no campo. E aquele homem, o que ele faz? Com muita alegria. A Bíblia enfatiza isso, Jesus enfatiza isso. Com muita alegria, aquele homem vende tudo que tem, volta e compra aquele campo. Por que ele faz isso? Porque ele estava diante de tudo aquilo que mais importava para ele. Nenhuma das coisas que ele tinha importava mais do que aquele tesouro que ele achou naquele campo. Nada mais. Por quê? Porque era o reino dos céus. Nada mais importava para ele. Então, com muita alegria, ele vende tudo o que tem. Com alegria e não com pesar. Porque às vezes Deus nos manda abrir mão de certas coisas. E o que nós fazemos? Nós fazemos com pesar. Nós fazemos com dor. Nós fazemos falando: Senhor, eu vou fazer. Mas estou fazendo, o Senhor está vendo? Não vai me abençoar não? Eu estou fazendo. Mas não é isso. Deus quer que nós sejamos como aquele homem que com muita alegria vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Por quê? Porque ele entendia que ele estava diante, ele achou aquilo que mais importava, que era o reino dos céus. Então nada do que nós venhamos passar nessa terra é mais importante do que o reino dos céus, do que o Senhor, do que a graça redentora de Jesus. Nada é mais importante do que a graça redentora de Jesus. Nada é mais importante do que no dia em que nós formos levados ao céu, nós ouvirmos: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
nada é melhor do que podermos ouvir isso naquele grande dia. E não ouvir, aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Por quê? Porque nós deixamos nosso coração adoecer. Nós deixamos as coisas que chegaram até nós deixamos as aflições, nós deixamos as dificuldades nos adoecerem. E nós não percebemos que nós estávamos adoecidos. Nós ficamos sentados em um banco, doentes. E cada dia nós adoecíamos mais, e mais, e mais, e mais. E adoecíamos. E não só adoecíamos, porque a Bíblia fala que a lepra é contagiosa. Ou seja, se uma pessoa ela tem lepra, ela vai contaminar outras pessoas. Em Levíticos nós vemos falando sobre isso, sobre o ritual de purificação que deveria ser feito. Se uma pessoa sentava numa cadeira e essa cadeira, ela sentava numa cadeira, essa cadeira passava a ser contaminada. Por quê? Porque um leproso sentou ali. Então quem sentasse ali seria o próximo leproso. Então aquela cadeira tinha que ficar separada um tempo. Para quê? Para que ela fosse purificada. Aquela cadeira tinha que ficar separada. Que ela fosse purificada. Ou seja, o que acontece? Quando uma pessoa está com lepra, o que acontece? Ela contamina outras pessoas. E uma pessoa que está doente, ela não vai querer ficar perto de pessoas saradas. Por quê? Porque incomoda. Leproso só anda com leproso. Mentiroso só anda com mentiroso. Gente que gosta de fofocar só anda com gente que gosta de fofocar. Pessoas que maldizem só andam com pessoas que maldizem. Por quê? Porque quando você é confrontado, quando você anda com uma pessoa que é sadia, com uma pessoa que está curada, e ela fala, vamos orar, deixa isso pra lá, incomoda. Por quê? Porque nós somos confrontados. Nós somos confrontados com a verdade, que nós devemos ser curados. Então, quando uma pessoa está doente, ela procura andar com pessoas doentes. E aí, se uma pessoa que não está doente, mas também não está muito sarado, fica perto de uma pessoa que está doente, o que acontece? Essa pessoa se contamina. E isso é tão sério, que lá no Velho Testamento, lá em Números, nós vemos o Senhor falando o quê? Lancem fora do arraial todo aquele que é leproso e imundo, para que não venha contaminar o arraial no qual eu habito. Lancem fora, para que não contamine o arraial no qual eu habito, para que não contaminem as pessoas. Isso é sério, isso foi uma ordem direta de Deus para Moisés. Tire do arraial todo aquele que é leproso, todo aquele que é imundo, todo aquele que teve contato com os mortos. Lança fora do arraial, para que não contaminem. E às vezes nós estamos nos contaminando e nós não percebemos que nós estamos sendo contaminados. Nós vemos isso com Miriam e com Arão. Quando Miriam começa a murmurar contra Moisés, começa a falar de Moisés, o Senhor escuta. A Bíblia, se nós sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, por que a Bíblia fez questão de enfatizar isso? Tem uma parte assim que fala que eles falaram de Moisés. Caramba, o Senhor só fala através de Moisés? Quer dizer que o Senhor não fala conosco também? O Senhor só fala com Moisés? O que está acontecendo? E aí a Bíblia enfatiza isso. O Senhor ouviu. Por que a Bíblia enfatiza isso? Porque às vezes, irmãos, nós esquecemos que Deus ouve. Deus ouve as nossas conversas. Deus ouve os áudios que nós mandamos. Deus vê as nossas conversas no WhatsApp. Deus vê. Deus vê o que você fala, o que nós falamos por trás. Deus vê. Deus ouve, Deus sabe o que nós pensamos. E aí eu pergunto, isso nos conforta ou nos amedronta? Sabermos que Deus ouve os nossos pensamentos nos conforta ou nos amedronta? Sabermos que Deus ouve o que nós pensamos do nosso irmão que está do nosso lado nos conforta ou nos amedronta? Deus pergunta isso. Isso tem nos confortado ou tem nos deixado com medo? Ou tem nos amedrontado? E Miriam, quando ela fala, e Deus ouve o que eles falam, Deus ouve, Deus desce até a porta da tenda, da congregação. Deus desce e Deus chama os três para conversar.
Porque Deus é Deus de verdade. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de falácias. Deus não é Deus de mentira. Deus é Deus de verdade. Deus não habita no meio de confusão. Deus não habita no meio de confusão. Deus não habita no meio de picuinha. Deus não habita no meio de contenda. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de certezas. E Deus chama os três para conversar. E aí quando o Senhor fala, e aí fala que a nuvem saiu e subiu, Miriam estava leprosa. Miriam não teve contato com nenhum outro leproso. Miriam apenas falou de Moisés. E o Senhor fala: Miriam, se eu quiser falar como o profeta, eu falo em sonho, eu dou visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Com Moisés eu falo diretamente. Por quê? Porque Moisés é escolhido, Moisés é diferenciado. Eu falo diretamente com Moisés. Quem é você para falar do meu escolhido? Eu falo diretamente com Moisés. E aí quando a nuvem levanta, Miriam está leprosa. E o interessante é que a Bíblia, nessa parte a Bíblia relata que em toda a terra não havia homem mais manso do que Moisés. Não havia. Em toda a terra não havia homem mais manso do que Moisés. E aí Moisés vai a Deus e fala: Senhor, cura Miriam. Miriam estava falando dele. E ele vai: Senhor, cura Miriam. Não deixa ela leprosa. Cura Miriam. E às vezes Deus vai nos colocar em posição em que nós vamos interceder e orar e suplicar pela vida de quem falou mal de nós, de quem levantou a voz contra nós, de quem murmurou, de quem levantou contenda, daquela pessoa que apontou o dedo contra você, daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que você fala: Senhor, eu não quero nem perto de mim, eu quero longe. E vai ter vezes que Deus vai te colocar em posição em que você vai precisar interceder por essa pessoa. E você vai interceder. Por quê? Porque Deus mandou. E nós nos movemos com o Senhor. Deus se move com quem se move. Então, se Deus está dando uma ordem, nós fazemos. Se Deus manda se apresentar ao sacerdote, se apresente ao sacerdote. E durante o caminho, você será curado. Durante o caminho, você verá acontecer. Enquanto você se move, Deus faz. Não é enquanto você está parado, esperando cair no seu colo. É enquanto você se move, enquanto nós nos movemos. Por quê? Porque Deus se move com quem se move. Em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, desde o princípio, o Espírito de Deus está se movendo, está pairando sobre nós e paira sobre essa igreja nessa noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele toca cada um, Ele arranca toda ruga, toda mácula, e Ele tira fora, Ele lança fora do arraial toda lepra, Ele joga fora tudo aquilo que não provém dEle, Ele joga fora todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, toda murmuração, toda ingratidão, todo egoísmo, Ele lança fora, porque o Espírito de Deus está aqui, e Ele se move com quem se move, Ele se move com quem se move, e Ele diz nessa noite que Ele é o Deus da cura, e Ele é o Deus que faz, e Ele dá uma ordem: sejam curados em nome de Jesus. Ele dá uma ordem: lance para fora do arraial, olhe para você, examine o seu coração e lance para fora do arraial do teu coração toda ruga, toda mácula, toda lepra, tudo aquilo que corrói, lança para fora, porque Deus quer habitar, mas o Senhor não habita em lugar onde tem lepra. Deus não habita em lugar onde que o pecado está corroendo o coração. Deus não habita. Então lança para fora do arraial do teu coração. Lança para fora porque Deus quer habitar. Deus quer estar no meio. Deus quer se fazer presente. E Deus quer usar. Mas não da forma como está. Deus quer purificar. Quando fala sobre os leprosos, não fala que eles simplesmente foram curados, mas fala que eles foram purificados. Purificados. E só é purificado quem está sujo. Só é purificado quem está imundo. Só é purificado quem está sujo. E Deus purifica os leprosos. Ele
eles caminhando, o Senhor fala: apresenta-te aos sacerdotes. E aí eles caminham. E no meio do caminho, um olha para o outro e fala: caramba, a ponta do teu nariz está nascendo. Caramba, teu dedo está nascendo de novo. Caramba, aquele machucado feio que você tinha no braço, cadê? Não está mais aí. As tuas vestes são diferentes. E aí eles olham e eles falam: caramba, eu estou curado. Caramba, eu estou curado. Deus me curou. Fez nova todas as coisas. Eis que se fez nova todas as coisas. E eles olham e falam: caramba, eu estou curado. Deus me curou. Jesus me curou. Caramba, olha o que ele fez. Agora eu tenho um dedo. Agora meu nariz está aqui de volta. A minha pele está como de um bebê. Sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mas a lepra deles só foi curada do lado de fora. Por quê? Porque eles não reconheceram diante de quem eles estavam. Eles não reconheceram diante de quem eles estavam. Eles não reconheceram que estavam na presença de Jesus. Eles não reconheceram. Eles não reconheceram onde Jesus estava, por onde Jesus passava. E aquele local onde Jesus passou não era um local onde as pessoas passavam normalmente. Por quê? Era um local onde tinha leprosos. As pessoas preferiam passar por dentro das cidades, dar a volta, passar por outros locais. Para quê? Para que não precisassem encontrar os leprosos, para que não precisassem bater de frente com eles. Mas Jesus passa no meio dos leprosos. E Jesus passa ali. Para quê? Para que eles tivessem a chance de ser curados. E Jesus está aqui nessa noite, nos dando a chance de sermos curados. Jesus está aqui nessa noite, nos dando a chance de sermos transformados. Não só curados, mas transformados. Não só curados, mas purificados. Não só curados, mas que todo ligamento, toda a carne que está podre, tudo aquilo que nós temos perdido, nós venhamos ganhar de volta. Se você perdeu o amor, que você ganhe amor. Se você perdeu a empatia, que você ganhe empatia. Se você perdeu o fé, que você ganhe fé de novo, que seja restaurado. Que assim como a pele deles foi restaurada, que o coração seja restaurado. Que a pele seja restaurada. Que a sua fé seja restaurada. Que a sua sede por justiça e pela vontade de estar na presença de Deus seja restaurada. Que a sinceridade no coração, que o amor pelo irmão que está sentado ao nosso lado seja restaurado. Que os seus sonhos sejam restaurados. Que os seus sonhos sejam restaurados. Sejam restaurados nessa noite. Deus tem desenterrado sonhos. Deus tem desenterrado propósitos. Nessa noite, Deus tem desenterrado. Deus tem desenterrado tudo aquilo que você enterrou, tudo aquilo que você colocou no fundo da caixinha do seu coração, que você achou que não iria acontecer. Deus tem desenterrado nessa noite dons e talentos. E Ele tem curado, Ele tem trazendo cura. E Deus tem desenterrado. E Ele diz: vai acontecer, mas se mova comigo, ande comigo, obedeça a minha ordem. Se eu mandei ir, vá, não tema, porque eu estou contigo, eu sustento, eu caminho com você, eu estou junto. Se Deus tem colocado algo no seu coração e você sabe que é a vontade de Deus, não tema, não murmure, apenas obedeça, se mova com Deus. Se mova com Deus e você verá acontecer. Se mova com Deus e você entenderá que aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, na sua vida, é infinitamente maior do que pensamos, sonhamos ou projetamos. Porque Deus, Ele tem um propósito específico e especial para cada um de nós. Deus tem algo preparado. Deus tem algo moldado para cada um de nós. Mas a diferença é, nós estamos nos colocando dispostos. Nós estamos levantando as nossas mãos e falando: eis-me aqui, Senhor. Nós estamos fazendo como Samuel. Eis-me aqui, Senhor.
Estou ouvindo. Teu servo ouve. Ou nossos ouvidos estão tampados. Ou nós estamos falando, eis-me aqui, Senhor. Faça aquilo conforme o Senhor quer fazer. Faça a tua vontade. Me guie perante a tua vontade. Me guie conforme o que o Senhor quer fazer na minha vida. Será que nós estamos nos colocando dispostos? Será que nós estamos abrindo o nosso coração para entender o que Deus quer de nós, o que Deus tem nos pedido? Será que quando Deus fala, ei filho, eu quero te curar, nós sentamos e falamos, tudo bem, Senhor, faça na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer, tire o que o Senhor precisa tirar? Ou será que nós estamos nos fazendo de surdos? Será que nós estamos fazendo como Paulo falou a Timóteo que aconteceria? As pessoas ignorariam a verdade, procurariam pregações e palavras que lhe afagassem o ego. Será que nós estamos sendo como essas pessoas que Paulo fala que viriam existir? As pessoas procurariam pregações que lhes afagassem o ego, coisas que fossem confortáveis, verdades, mentiras confortáveis, do que verdades duras. Mentiras confortáveis ao invés de verdades duras. Mentiras confortáveis ao invés de verdades duras. Porque a verdade às vezes é dura. Às vezes, Deus falar para nós, ei, eu quero tirar a lepra do teu coração. Às vezes é difícil ouvirmos isso. Às vezes dói. Às vezes não. Na verdade, na maioria das vezes dói. É doloroso. Mas será que nós estamos sentando e falando, Senhor, se é pessoas que o Senhor tem que arrancar da minha vida, arranca. Senhor, se são lugares que o Senhor tem que me tirar, tira. Se são desejos, vontades, sonhos, arranca do meu coração. Se às vezes eu sou soberbo, se às vezes eu sou arrogante, tira de mim, que eu seja humilde. Me dê um coração ensinável, um coração que tem sede de ti, um coração que se coloca disposto a ouvir a palavra de Deus. Será que nós estamos falando, Senhor, me dê um coração ensinável, para que eu seja humilde, que para quando o irmão se levantar contra mim, eu olhe para ele com amor, e eu olho por ele, e eu não fale mal, mas que eu olhe por ele. E quando eu pensar em falar, eu falo, Senhor, o Senhor conhece meu coração, mas a tua graça me basta. E da mesma forma como o Senhor me ama, e o Senhor quer agir na minha vida, o Senhor também quer agir na vida do meu irmão. Então alcance ele também, que tenha misericórdia, que nós sejamos como Moisés, que Miriam falou contra ele, mas ele intercedeu por Miriam. Senhor, cura Miriam, cura Miriam. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, ela tem que ficar um pouco afastada, porque senão ela vai contaminar os outros. Ela tem que ficar um pouco afastada. Por quê? Porque eu tenho que curar ela. Mas o processo leva tempo. Então ela tem que ficar 7 dias reclusa para que eu trate com ela. E o Senhor tratou Miriam. E quando Miriam volta, Miriam está curada. Miriam está curada. Então às vezes o processo que nós vamos passar leva tempo. Às vezes Deus vai nos colocar em posição em que talvez nós vamos ficar um pouco reclusos, para que Deus nos cure, para que Deus trabalhe em nossas vidas, para que Deus nos coloque da forma como Ele quer que nós estejamos. Por que Deus fala que nós somos vaso de barro? Que nós somos como barro? Por quê? Porque o barro ele pode moldar e desmoldar como Ele quiser. Por que Deus não procura um pedaço de... não fala que é um pedaço de mármore? Por quê? Porque o mármore é difícil quebrar e depois refazer. Mas o barro não. O barro, Deus pega, molda, desmolda. Molda, desmolda, molda, desmolda. O Senhor pega o barro e Ele coloca da forma como Ele quer. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o olheiro. Então Ele coloca da forma como Ele quer. E se for preciso quebrar, Ele quebra. Se for preciso amassar, Ele amassa. Para que aquele vaso esteja da forma como Deus quer. Então que nós não tenhamos medo de sermos amassados pela mão do oleiro. Que nós não tenhamos medo de sermos quebrados. Porque quando nós
Deus não quer que seja nos nossos corações. Por que acontece? Aí nós podemos ser como os vasos de barro que carregam um tesouro. Nós podemos ser como vasos de barro que carregam tesouro. Porque aí sim, nós nos colocamos na posição de carregar o tesouro de Cristo em dentro de nós, em nossos corações. Por quê? Porque nós nos permitimos ser quebrados, amassados, moldados, mudados, transformados por Deus, transformados pelo olheiro, para que só reste em nós aquilo que apraz ao Senhor, para que só reste em nós aquilo que é do agrado do Senhor, para que só reste em nós o que agrada a Deus. E nós devemos nos apresentar como santos, inculpáveis e como oferta agradável ao Senhor. Nossa adoração tem que subir como um cheiro suave para Deus. A nossa adoração tem que subir para Deus de uma forma suave, como um cheiro suave, uma oração que agrada a Deus. E às vezes nós adoramos, mas nós estamos com raiva do nosso irmão. Às vezes nós adoramos, mas nós estamos com mágoa. Às vezes nós adoramos e nós estamos chateados com o Senhor. Às vezes nós adoramos, mas nós estamos tristes e achamos que o Senhor não está fazendo o suficiente. Às vezes nós adoramos ao Senhor, mas nosso coração não tem sido sincero. Às vezes nós cantamos, levantamos as nossas mãos ao Senhor, mas o nosso coração está machucado. E nós não reconhecemos. Nós preferimos pegar esse machucado e jogar por cima. E fingir que não está lá. Porque assim é mais confortável. Nós preferimos expressar a nossa ingratidão em forma de murmuração. Porque uma pessoa que não perdoa, esse não perdão dela vaza como? Em forma de murmuração. Uma pessoa que é machucada pela outra, como que essa mágoa vaza? Em forma de murmuração. Como que uma pessoa que está doída, que está machucada, se porta? Vaza, gente, em forma de murmuração. Porque não adianta a gente tentar esconder. Vai vazar de alguma forma. Vai vazar. E geralmente vai vazar em forma de murmuração. E murmuração é ingratidão com o nosso Deus. Às vezes nós adoramos e nosso coração está cheio de gratidão. Mas como nós vamos ser ingratos a um Deus que nos deu vida? Um Deus que está aqui nessa noite, te oferecendo graça, te oferecendo perdão. E graça, igreja, é perdão imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou, Deus nos ofereceu perdão imerecido. É graça de Deus. E tudo é graça. Quando nós vivemos reconhecendo que tudo é graça, nós aceitamos a nossa porção. Porque Deus dá uma porção para cada um. Nós recebemos a nossa porção quando nós acordamos. Eu recebi uma porção, vocês receberam uma porção, cada um recebeu a sua porção. Mas às vezes nós olhamos para a porção do nosso irmão e falamos: caramba, a porção dele é melhor. Mas quando nós somos gratos, nós estamos satisfeitos com a nossa porção. Quando nós somos gratos, nós somos contentes no Senhor com a nossa porção. Quando nós somos gratos, nós pegamos a nossa porção, nós seguramos ela porque é nossa. Nós colocamos no nosso coração porque é nossa. E nós agradecemos a Deus. Por quê? Porque é nossa. Às vezes nós queremos a porção de outra pessoa. Às vezes nós olhamos para a porção de outras pessoas, quando nós nem olhamos para a nossa. Às vezes a sua está fechada. Às vezes chegou para você e você deixou num canto, escondida. E você está de olho na porção de outras pessoas. Quantas vezes nós fazemos isso, igreja? Mas quando nós somos gratos, nós somos satisfeitos com a nossa porção, com aquilo que nós recebemos de Deus, porque nós entendemos e vivemos como se tudo fosse graça. Porque na verdade tudo é graça de Deus. O nosso levantar, o nosso deitar, o nosso respirar, os locais por quais andamos, os livramentos, as pessoas que estão à nossa volta, tudo é graça de Deus. O respirar é graça de Deus. Tudo é graça. Pessoas gratas têm olhos bons. Se teus olhos forem bons, tudo será bom.
Se teus olhos forem bons, tudo será bom. Por quê? Porque os olhos são a candeia do corpo. E se teus olhos forem bons, seu corpo todo será luz. Porém, se seus olhos forem maus, tudo se revestirá em quê? Em trevas. Tudo. E quão grandes serão essas trevas? Quão grandes serão essas trevas? Se seus olhos forem bons, tudo será bom. E tem uma história sobre... Eu ouvi essa história e aí eu lembrei agora dela. Que é assim, ela fala sobre um pai que tinha 2 filhos gêmeos. E esses 2 filhos gêmeos, um ele gostava muito e o outro ele não gostava. E assim, era escrachado que ele não gostava do outro filho. Ele realmente não gostava desse outro filho dele. E aí chegou o aniversário dos gêmeos. Quando chega esse aniversário desses filhos gêmeos dele, ele fala assim, para um ele dá uma bicicleta mais bonita, com não sei quantas marchas, com sei lá o que, eu não entendo de bicicleta, igreja. Mas a melhor bicicleta possível ele dá pro filho dele. E pro filho que ele não gostava, ele pensa, caramba, o que eu posso dar para esse filho? E ele decide sacanear o filho dele. E ele pega e dá, coloca na porta no pé da cama dele, ele enche de esterco. Quando o filho que recebeu a bicicleta acordou, ele falou, caramba pai, o Senhor me deu uma bicicleta? O Senhor tá doido? Eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou me quebrar. O Senhor tá doido? O Senhor gastou dinheiro com isso? Eu vou me machucar. E se eu quebrar uma perna? O que acontece? E aí quando o filho que recebeu o esterco acordou, esterco, cocô de cavalo, quando ele acordou e ele viu aquele esterco e ele fala, caramba, onde está o meu cavalo? Por quê? Porque os olhos deles foram bons. Ele recebeu o esterco, mas ele olhou com olhos bons e ele falou, pai, cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Enquanto o outro que recebeu uma bicicleta bonita, cara, ele fala, pai, eu vou quebrar minha perna. E o outro recebeu o esterco e falou, pai, cadê o meu cavalo? Por quê? Porque ele tinha olhos bons. Ele podia olhar e falar, caramba, meu pai me odeia. Nossa, meu pai me odeia. Meu pai prefere meu irmão e faz pouco de mim. Mas ele decide olhar com olhos bons. Quando os 2 espias são enviados para ver a terra que era prometida ao povo, a terra que era prometida, a terra já era prometida, a terra já era deles. Mas quando eles são enviados até aquela terra, e eles voltam, 10 olham e falam assim para Moisés, Moisés, essa terra é boa, realmente, mana leite e mel, olha os frutos, são bem grandes, mas essa terra tem gigantes. Tem os amorreus, tem sei lá quem, tem gigantes na terra. Nós vamos ser devorados. Não há chance de nós ganharmos. Mas 2 olham e falam, ei, calem-se todos. A terra é nossa, nós vamos conquistá-la, porque a terra já foi prometida. Levantem-se, peguem e vamos à batalha, porque a terra é nossa. A terra já foi nos prometida, a terra é nossa. 10 olharam com olhos maus, algo que Deus já tinha prometido, enquanto 2 olharam com olhos bons e foram para aquela terra que já lhes era prometida. E às vezes, quantas vezes nós somos assim? Deus já colocou sobre as nossas vidas e nós olhamos com olhos maus. Nós murmuramos e achamos que não vai chegar. Mas Deus fala, se mova, faça que eu vou contigo. Se mova que eu vou na frente. Ande que eu ando com você. Vai que eu vou na frente. Eu entro na batalha. Comigo a batalha ganha. Quando Deus manda que o povo dele ande em volta das muralhas para que elas caiam, eles não falam, Senhor, derruba a muralha primeiro que aí nós andamos, aí nós damos as voltas. Não, enquanto eles dão as voltas, que Deus faz? Enquanto eles se movem, Deus fez na vida deles. E que então que nós possamos nos permitirmos sermos curados, sermos tratados, que nós não possamos dar vozes àquilo que tenta entrar no nosso coração como ruga, como mácula, que nós possamos nos permitir
sermos curados, tratados, e que nós venhamos nos mover com o Senhor. Que nós sejamos gratos ao Senhor, para que aí sim, nós sermos verdadeiramente curados, para que as nossas almas sejam curadas, para você me ver como uma pessoa grata, nós temos que sermos gratos, nós temos que andar com pessoas gratas, nós temos que treinar a nossa gratidão, procurar olhar para as coisas com olhos bons, olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor permitiu que eu acordasse, o Senhor permitiu que eu estivesse na igreja hoje, o Senhor permitiu que eu estivesse sentada nesse banco. Muito obrigada, Deus, muito obrigada até pelos meus problemas, porque quando eu estou fraco, o seu poder se aperfeiçoa em mim. Quando eu estou fraco, é que eu entendo a dependência que eu tenho no Senhor, e que nós possamos viver como seres dependentes do Senhor. Seres que dependem, porque uma pessoa dependente, que entende que é dependente, é uma pessoa grata, é uma pessoa contente, satisfeita no Senhor. Como Paulo diz: aprendi a viver no muito e aprendi a viver no pouco. Eu aprendi, não nasceu com Paulo, ele aprendeu. E Paulo fala isso dentro de uma prisão, preso, acorrentado por amor a Cristo. E ele fala: eu aprendi a viver contente, aprendi a viver no pouco e aprendi a viver no muito. Por isso, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A gratidão é treinada, é um fruto, a gratidão é fruto, e fruto você cultiva. Então que nós possamos cultivar a nossa gratidão, para que ela venha florescer, para que ela dê frutos, e que a nossa gratidão alcance outras pessoas, e as pessoas olhem: caramba, mas você está passando por isso, como você consegue ser grato? Porque Deus me deu a vida. Caramba, mas você está na dificuldade, como você consegue? Porque Deus me deu vitória, porque Deus me deu vida, e eu posso ser grata a Deus. Eu aprendi a ser grato, eu aprendi a ser contente no Senhor. E nós possamos, igreja, entender que Cristo é tudo que nós podemos ter de melhor nesse mundo. Tudo, não há nada que se compare, nada que se compare. Então, se nós temos Ele, por que nós não vamos ser gratos? Ele quer nos curar, e Ele estende a sua mão, e o Senhor paira sobre essa igreja. Ele paira sobre nós, e Ele estende a sua mão, distribuindo cura, para que todos nós sejamos curados, para que nós sejamos uma igreja sadia, uma igreja curada, uma igreja onde verdadeiramente Deus habita, porque nós somos curados e nós permitimos sermos curados. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração essa noite. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, para que eu passe para a igreja nessa noite. Nada do que eu falei aqui foi de mim. Na verdade, eu tinha preparado outra coisa, completamente diferente. Mas Deus, Ele falou aquilo que a igreja, aquilo que nós precisávamos ouvir. E que nós nos permitamos ter um coração ensinável, um coração grato, para que a presença dEle habite em nossos corações, para que nós sejamos curados e nós possamos nos mover com Deus. É o que eu deixo para a igreja nessa noite, é o que Deus deixa para a igreja nessa noite. Eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.